os amigos que nos assistem. Hoje nós estamos gravando a nossa terceira aula do curso Apocalipse, a revelação da esperança. Temos comentado, explicado para os irmãos como vai funcionar o nosso curso. Ele é um curso planejado para 2 anos. Então, enquanto permanecer a pandemia, nós estaremos gravando as aulas em vídeo. Quando retornarmos às nossas aulas presenciais na escola dominical, nós terminaremos de gravar o módulo em que estivermos e continuaremos o curso agora presencialmente a partir daquele que ainda não foi gravado. São 6 módulos. Dessa maneira, nós achamos que não haverá prejuízo para os irmãos e todos terão oportunidade de ter acesso a todo o curso. Hoje, na nossa terceira aula, nós concluiremos o capítulo 1 de Apocalipse, que é a primeira visão de João. Nós vimos na aula passada que Deus revela-se a João por intermédio de visões e que há uma cadeia nesse processo de revelação. O Pai revela ao Filho, Jesus Cristo, que revela ao anjo, e o anjo revela a João. E por intermédio de João, que foi obediente, como veremos hoje, a Deus, a revelação chega a nós. E então nós veremos hoje dos versículos 9 ao versículo 20 do primeiro capítulo de Apocalipse. O interessante nesse processo é que o apóstolo João não se julga alguém mais elevado, o que é muito comum acontecer em termos de revelação, o que é muito comum acontecer até hoje em termos do Apocalipse, pessoas julgarem-se mais elevadas por terem conhecimento do que é relevado no livro. Ao contrário disso, João coloca-se como companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. João coloca-se como um servo de Deus, um conservo nosso, com uma paciência triunfadora. Diz assim o verso 9 do capítulo 1. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Ele não se exime no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E quando ele escreve o Apocalipse, ele está preso. Ele está preso na ilha de Patmos e deixa claro para todos que ele está preso. Por quê? Por causa do nome de Jesus Cristo. Patmos era uma ilha localizada no mar Egeu, com aproximadamente 14 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura, uma ilha pequena, que era uma colônia penal romana. Para lá eram mandados os inimigos de Roma, onde os presos perdiam seus direitos civis. João estava em Patmos sem nada, sem nenhum dos seus direitos. Por exemplo, se ele tinha
alguma propriedade em Éfeso, ele perdeu essa propriedade. O império foi lá e confiscou. Por quê? Porque ele foi julgado inimigo de Deus. Então, perdia os direitos civis, perdia propriedades e posses. Como ele mesmo diz, isso por causa do nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque Domiciano, desculpem, o segundo César, ele não admitia nenhum senhor que não fosse ele. Aliás, ele trazia para si o título de Senhor e de Deus. Ele obrigava que todos os cidadãos romanos, todos aqueles que viviam sob a égide de Roma, o adorassem como Senhor e como Deus. Uma dificuldade enfrentada pela igreja que nós vamos estudar a partir das 7 igrejas, as cartas que Jesus Cristo manda por intermédio de João às 7 igrejas. Então vejam bem, João estava preso em Pátimos, uma ilha, sem nenhum dos seus direitos civis, das suas propriedades ou posses, sem nada, e estava preso. Por quê? Porque ele tinha, e testemunhava isso, ele tinha como seu único Senhor e Salvador a Jesus Cristo. No verso 9, ele escreve: eu estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E lá em Pátimos, no dia do Senhor, no dia reservado ao Senhor, que no nosso caso é o domingo, ele achava-se no Espírito. Ou seja, João estava diante de Deus, preso, sozinho, em Pátimos. E isso é interessante de observarmos, porque Domiciano tirou tudo de João, mas não tirou dele o privilégio de ter a sua vida colocada diariamente diante de Deus, de caminhar, de passar pelas provações que uma prisão dessa natureza traz, tendo ao seu lado o próprio Deus. Nunca nenhum homem ou poder deste mundo pôde impedir esse contato de Deus com os seus filhos. E João está ali em Pátimos no dia do Senhor e de repente ele ouve atrás de si uma voz forte, como voz de trombeta, e esta voz fala atrás dele, provavelmente para que nada o distraísse e sua atenção se voltasse toda para ela. Diz assim o verso 10: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como voz de trombeta, como som de trombeta. E a trombeta no Antigo Testamento representa a voz de Deus. Nas situações de teofania, ou seja, nas situações em que Deus manifesta-se, no Antigo Testamento,
normalmente ele manifesta-se com voz de trombeta, é o que está registrado em Êxodo capítulo 19, verso 16, diz assim a palavra do Senhor. A cena está acontecendo ali no Sinai. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, que também caracterizam a teofania, a manifestação de Deus. No Apocalipse, nós veremos que é acrescentado o terremoto. Mas olha só, trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. A voz de Deus falando ao seu povo. E o que esse versículo de Êxodo registra? Todos no acampamento tremeram de medo diante da manifestação real do Deus de Israel. Essa voz forte que João ouve atrás de si, imaginaram, né? João está ali em Patmos orando, de repente ele ouve uma voz forte atrás de si, como se fosse uma trombeta soando. E esta voz traz duas ordens para João. Escreva. Segunda ordem, envie. Isso aqui está confirmando o título do livro, que é o Apocalipse, o livro da revelação. Porque se a voz dissesse a João, eu vou te mostrar um punhado de coisa agora, mas cele o que você vê. Então, seria um livro de mistério, porque selar significa o seguinte: não escrever nem enviar, não revelar. Mas a voz traz a ordem para João: escreva e envie. Então, verso 11, a voz forte como trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas localizadas na Ásia Menor. Mas nós já vimos em aulas anteriores que o número 7 no Apocalipse significa plenitude. Então, o que Jesus, na realidade, está dizendo para João é: escreva e envie para todas as igrejas. Falou: Estevão, você está falando isso com base em quê? Bom, nós não estamos com o livro do Apocalipse aberto? Não estamos estudando o livro do Apocalipse, versículo a versículo? Isso significa o quê? Que João foi obediente ao que lhe foi ordenado por Jesus Cristo e escreveu aquilo que viu e enviou. E chegou à igreja presbiteriana do Jardim Botânico. E quando nós estudarmos as 7 cartas que Jesus encaminha por intermédio de João às 7 igrejas, a gente vai ver o seguinte, que o conteúdo destas cartas tem a ver com a gente, tem a ver com a nossa amada presbiteriana do Jardim Botânico. E a partir daí, então, a partir deste fato de que João ouve uma voz atrás de si,
e essa voz ordena que ele escreva e envie, então João nos traz a mais bela descrição do Cristo glorificado. Vimos já que o Jesus Cristo do Apocalipse não é o servo sofredor, mas é o Cristo vencedor, que venceu a morte, venceu seu inimigo na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou e reina em glória, assentado à direita de Deus Pai. E esse Cristo glorificado nos é apresentado por João a partir de quê? Da visão que ele tem e do fato de que ele escreveu e ele enviou. Ele volta-se para ver quem é que falava com ele e vê 7 candelabros. E no meio desses 7 candelabros, Cristo, com 7 estrelas na mão direita. É o que nós vamos estudar agora até o final do capítulo. Então, o verso 12 nos diz assim a palavra do Senhor: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candelabros de ouro. Se a gente adianta até o verso 16, porque no verso 13 diz assim: e no meio dos candelabros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito. A primeira parte do verso 16 diz assim: que este que estava entre os 7 candelabros tinha na mão direita 7 estrelas. E no verso 20 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ora, se as 7 igrejas representam todas as igrejas, significa o seguinte, que quando João olhou para trás, ele viu o quê? Primeiro, 7 candeeiros. Pelo verso 20, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, quando João vira, ele vê a IPJB. Ora, se ele vê alguém como um homem, Jesus Cristo, no meio dos 7 candeeiros, significa que ele viu Jesus Cristo entre nós aqui, na IPJB, no meio das igrejas espalhadas pelo mundo. Esta é a visão que João tem. Agora, Cristo tinha 7 estrelas na mão direita. E o verso 20 nos revela o quê? Que na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. A gente está adiantando um pouquinho e depois a gente vai voltar para que a gente passe por todo o capítulo tendo uma visão de Cristo como aquele que está no meio das igrejas e com as 7 estrelas nas mãos. E ele mesmo revela, o próprio Cristo revela no verso 20, que os candeeiros, então, são as igrejas e que as estrelas nas suas mãos direitas são os anjos dessa igreja. E esses anjos, eles podem ser interpretados de diversas maneiras. 2 principais. Podem ser interpretados literalmente como sendo anjos guardiões,
conforme, por exemplo, o Salmo 34, verso 7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo guardião do Senhor é como se ele se acampasse ao redor da igreja. É uma interpretação. Em Mateus 18:10 encontramos: vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, dos quais eu sou o menor. Está falando de nós. Porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Existem anjos enviados por Deus que nos guardam como igreja, nos guardam a nós pequeninos. Lucas 7:24. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento. Aqui, Jesus já traz uma segunda interpretação para anjo, que seria a de mensageiro. O anjo como um mensageiro, então. Então, nós temos aqui esse segundo tipo de interpretação. Mensageiros como pastores e bispos. É uma interpretação, né? É uma interpretação dada. Então vejam bem vocês a seguinte situação. Outra interpretação é de que esses anjos poderiam ser mensageiros, todavia não líderes. O que era muito comum à época. Você ter, por exemplo, mensageiros que foram até João para servi-lo em Patmos e depois levaram as 7 cartas às 7 igrejas, por exemplo. Bom, vamos parar um pouquinho para pensar sobre essa questão. Então, nós demos 2 possibilidades de interpretação. A interpretação literal de que os anjos são seres celestiais, guardiões da igreja, e a segunda interpretação é de que eles seriam, por exemplo, mensageiros, o título de anjo seria dado a homens que exerciam essa função de mensageiros, em 2 níveis, né? Como pastores ou bispos. Aqui, por exemplo, eu, como presbítero, estou atuando como mensageiro ao interpretar, junto com os irmãos, o livro de Apocalipse. Esse é um sentido. Então, os anjos, dos 7 anjos, seriam como os líderes das 7 igrejas. Um líder ou líderes para cada uma das igrejas. E, finalmente, vimos mensageiros como não líderes, mas irmãos que, por exemplo, servem a Deus e que levam as cartas, por exemplo, e as distribuem às igrejas. Seriam servos portadores das cartas, mensageiros, por isso. Nós vamos adotar o seguinte, que o que está escrito refere-se não a anjos literais, mas a pessoas. Nós estamos afirmando isso com base em quê? Porque na aula passada nós estudamos a cadeia de comunicação que há em Apocalipse. O Pai revela para o Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo revela ao anjo e
o anjo revela a João e João às igrejas. Então haveria, no nosso entender, uma quebra dessa cadeia, porque João estaria devolvendo para um anjo. Então não teria chegado a nós. Então, primeiro, não são anjos literais. Segundo, acreditamos que esse título carinhoso que Deus dá aos mensageiros da sua palavra seja endereçado aos líderes da igreja, pastores ou bispos. Servos sofredores e que espera-se sejam fiéis à palavra do Senhor. Esse espera-se porque, infelizmente, hoje nem todos têm sido fiéis, mas são servos de Deus, são pastores que conduzem o rebanho de Deus e que são portadores da palavra de Deus e têm a responsabilidade de transmiti-la ao rebanho de Deus, de transmiti-la à igreja. Então, as 7 estrelas que estão na mão direita de Jesus Cristo, que está entre os 7 candelabros, são os mensageiros, os pastores, os bispos desta igreja, destas 7 igrejas, cada igreja com seu pastor que vai responder por ela. Oremos por isso, pelas nossas lideranças, pelos nossos pastores. Os candelabros são as igrejas. João vê primeiro, eu estou pegando a sequência do verso 20. Jesus revela primeiro o que são as estrelas e depois o que são os candelabros. Os candelabros são as igrejas. E João vê primeiro as igrejas. João vê primeiro os candelabros. Por quê? Porque ninguém pode ver o Cristo glorificado. Só há uma maneira de se ver o Cristo glorificado, por intermédio da igreja, através da igreja. A igreja resplandece a glória do Cristo glorificado. Somos a luz do mundo, devemos ser luz no mundo. Por isso, as 7 igrejas são representadas por 7 candelabros, 7 lâmpadas. Se a igreja apaga sua luz, ela acaba. É o que acontece, por exemplo, e é narrado em Apocalipse, capítulo 2, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, tirarei de você o meu espírito, você se apagará e deixará de existir. Então, vejam bem, João vira-se, vê 7 candelabros e no meio dos 7 candelabros ele vê como que um homem que tem na sua mão direita 7 estrelas. Os 7 candelabros, as 7 igrejas. As 7 estrelas, os 7 anjos, que conforme a nossa interpretação, o nosso estudo, seriam os 7 mensageiros, os 7 pastores, os 7 bispos destas igrejas. Então, João vê a Cristo. E como que João vê a Cristo? Ele vê a Cristo como o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E João o observa e anota
10 características desse sumo sacerdote, o Cristo glorificado. Verso 13: e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, característica dos sacerdotes. E, dentre estas características, João observa que Jesus Cristo é onipresente. A onipresença. Jesus está presente no meio da igreja, no meio dos 7 candelabros que representam a totalidade da igreja de Cristo, que foi comprada por alto preço. Ele está presente entre nós, Ele está presente em nós, o Cristo onipresente, no meio dos luzeiros. Ele conhece a sua igreja. Por quê? Porque Ele está no meio dela e Ele a exorta e a encoraja. Esse é o Cristo onipresente, a primeira característica que João nos traz. Na primeira parte do verso 14, Jesus é apresentado com a cabeça branca. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. E o que simboliza a cabeça branca como a alva lã, como a neve? Representa a eterna sabedoria de Jesus Cristo. Na segunda parte do verso 14, os olhos como chama de fogo, a onisciência, os olhos que tudo veem, os olhos que têm o pleno conhecimento do juízo, os olhos que não veem as aparências, mas veem os corações. O que escapa aos juízes da terra não foge dos olhos daquele que tem os olhos como chama de fogo. Você pensou que visão aterradora? O Cristo no meio dos candeeiros, no meio da sua igreja, com os pastores, os líderes da igreja nas suas mãos, a seu serviço e sob o seu cuidado e proteção, com o seu cabelo branco e os olhos como chamas de fogo, e os pés como bronze polido. Primeira parte do verso 15, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Pés de bronze polido, Cristo Santo, com os pés que não pisaram em pecado, que não pecaram. E os pés de bronze representando o Cristo vencedor, que colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A onipotência de Jesus Cristo, simbolizada na visão de João pelos seus pés de bronze. E a voz, como que era? Segunda parte do verso 15, a voz era como voz de muitas águas. Era como a voz, por exemplo, das cataratas do Iguaçu. O som de muitas águas representa
a voz do Supremo Juiz, que calará todas as vozes. No Apocalipse, não existe voz de contestação, tá? Não existe advogado de defesa no tribunal do juízo final. Jesus Cristo, com sua voz de muitas águas, falará, e todos os demais se calarão e se sujeitarão ao seu julgamento. E já vimos no começo do verso 16, a primeira parte, que as estrelas nas mãos do juiz supremo são os mensageiros, os 7 anjos das 7 igrejas. Tinha na mão 7 estrelas. E a boca? Da boca dele saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Aqui, a espada de 2 gumes já não representa o Evangelho, mas o juízo. Jesus Cristo glorificado tem uma espada saindo da boca, que é o juízo final. A espada de 2 gumes representa o juízo do Senhor, a sentença final para a qual não haverá apelação. E a terceira parte, o finalzinho do verso 16, diz assim: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. João não vê mais o Cristo servo que ele acompanhou. João, o apóstolo amado, agora vê Jesus Cristo e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ou seja, não dá para encarar, não. Não dá para olhar nos olhos, não, a glória de Cristo. E deixou de ser aquele Cristo humilhado, surrado, cravado na cruz do Calvário. Não é mais a face sulcada e suja de suor, sangue e terra, frutos da humilhação. E no verso 17 está escrito: quando o vi, caí a seus pés como morto. Quando Cristo, na sua glória, é visto de frente, é isso que acontece. João caiu como morto. Porém, ele não ficou lá caído como morto. Continua assim o verso 17. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. João está diante. Sabe por que ele caiu como morto? Sabe por que ele entrou em estado de coma? E se não fosse Jesus, ele permaneceria lá naquele estado de choque? Porque João vê o Cristo eterno, o Alfa e o Ômega glorificado, o Verbo encarnado que criou todas as coisas e a sustenta pela sua palavra, estava diante de João. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Verso 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Os meus
viverão comigo pela eternidade. Os meus inimigos, os que não me aceitaram, experimentarão a morte eterna no inferno. João vê o Cristo que venceu a morte e vive para sempre. Tragada foi a morte pela vitória. E o que ele tem para nós, os seus seguidores, o que ele tem para nós, que o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, é a vida eterna com ele. A vida eterna com o Alfa e o Ômega, aquele que é o princípio e o fim, aquele que é revelado do Gênesis ao Apocalipse, aquele que criou pela sua palavra, haja e ouve, e que sustenta tudo pela sua palavra, aquele que criará novos céus e nova terra, e que enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a nossa esperança. Esse é o Cristo que João viu. Este é o Cristo que, quando João viu, ele prostrou-se como morto, porque viu o Cristo glorificado. Porém, Jesus Cristo fez com João naquele momento o que fez conosco naquele glorioso dia em que o encontramos e o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E ele estendeu a sua mão para nós e nos resgatou e nos lavou de todo o pecado com o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Da mesma forma que ele coloca a mão direita sobre João e levanta João, ajuda João a levantar-se. E no verso 19, ele diz: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas coisas. Você vê que essa ordem para João escrever está presente no verso 1. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E no verso 19 repete a ordem. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. E ele fecha o capítulo explicando, então, para João, o que são os 7 candeeiros e o que são as 7 estrelas que ele tem na mão direita. Uma mensagem de consolo, uma mensagem confortadora para nós que vivemos nesse mundo perdido em trevas, perdido em seus delitos, em seus pecados, um mundo que vive sob a égide de Satanás, o príncipe desse mundo. Uma mensagem que nos fortalece como igreja. Quando João volta para ver que voz poderosa era aquela, aonde é que ele encontra Jesus Cristo? Ele olha e encontra Jesus Cristo lá no céu, assentado à direita de Deus Pai, que é o lugar que ele ocupa. Ele é onipresente. Não, João vê primeiro os 7 candeeiros. João vê primeiro a igreja que foi comprada por Cristo, que foi comprada pelo
Pai por alto preço, Ele vê a nós. E no nosso meio, Igreja de Cristo, Ele vê o próprio Jesus Cristo glorificado. E Jesus Cristo tem na sua mão não só a nós, igreja, Ele está no meio, Ele está entre nós e em nós, Ele tem nas mãos os seus pastores, os seus mestres. O pastor Mazinho está nas mãos de Jesus Cristo. O pastor André está nas mãos de Jesus Cristo, na mão direita dele, a mão que sustenta, a mão que ergueu João quando o viu glorificado. Jesus Cristo tem o conselho dessa igreja na sua mão direita, nos conduzindo, nos protegendo, nos ensinando o caminho, nos revelando aquilo que temos que levar para a igreja, aquilo que temos que ensinar para a igreja. Nós não estamos à deriva e temos colhido a certeza de que isso é verdade. Parece que durante essa pandemia, nós, como Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico, ao invés de dispersarmos, ao invés de enfraquecermos, nós fomos fortalecidos. Temos sido carregados nos braços do Senhor, que está no nosso meio, que nos conduz, que tem prazer em estar conosco. O Cristo glorificado nos torna candeeiros, nos torna luzeiros, nos torna candelabros. O Espírito Santo de Deus, derramado sobre nós abundantemente, que nos enche até transbordarmos, torna-nos luz nesse mundo que padece em trevas. Essa é a mensagem que nos é revelada nesse final do capítulo 1. Esta é a mensagem que nos é trazida pelo próprio Cristo, que se revela a João, e ele escreve a revelação para nós. O Cristo, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que nunca nos abandonou, está conosco e jamais nos abandonará. E outra mensagem importante que essa revelação nos traz: João, diferentemente de Adão e Eva, no dia do Senhor, ele estava diante de Deus. Adão e Eva, por causa do pecado, esconderam-se de Deus. Esconderam-se lá no meio do mato por causa do pecado. João não. João estava em espírito, em oração diante de Deus, e foi encontrado por Deus na ilha de Pátimos, numa prisão. E que Deus, meus queridos e minhas queridas, nos dê a graça de, como João, sermos sempre encontrados no Espírito, para que Ele se revele a nós, que Ele nos abençoe e nos guarde, para que não caiamos no erro, para que Ele nos livre do mal e que a gente nunca precise fugir da face dele.
E que Deus nos abençoe, nos guarde e continue se revelando a nós. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Pai que nos ama muito, Deus que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus que nos reuniu como igreja, como corpo de Cristo, como família que tem um Pai, que é o princípio e o fim. Deus que se revela a nós no seu Filho Cristo Jesus, em glória. Não um Cristo distante, mas Deus Emanuel, entre nós, no meio dos candeeiros, no meio da tua igreja espalhada pelos 4 cantos do mundo. Deus que cuida, Deus que revela, que protege, que tem as 7 estrelas nas suas mãos, que tem aqueles que o Senhor escolheu como pastores, que o Senhor escolheu como bispos, que o Senhor escolheu como presbíteros nas suas mãos. Obrigado, Pai, por essa segurança e pela certeza de que estamos amparados por Ti nessa missão difícil, mas nessa missão gloriosa, que é a de ensinarmos e de vivermos juntos com os nossos irmãos a Tua palavra bendita, a Tua palavra sagrada, a Tua palavra santa. Deus glorioso, Jesus Cristo glorificado, que tem na sua boca a espada, o juízo, a palavra diante da qual todas as vozes se calarão, que tem os olhos como os olhos de fogo, que tudo vê, que sonda os corações, que tem os seus cabelos brancos que representam a sua sabedoria eterna, porque o teu julgamento será justo, será carregado de sabedoria, será carregado de poder. Ó Pai, Pai do Filho que tem os pés como bronze, pés de poder, que tudo podem, pés purificados, pés santos, que não conheceram o pecado. Nós te agradecemos muito, Pai, por sermos teus. Nós te agradecemos muito por sermos escolhidos teus. Te agradecemos muito por sermos filhos teus em Cristo Jesus. Te agradecemos muito, Pai, porque o Senhor nos dá a honra de que o mundo creia em Cristo Jesus em nos ver. Ajuda-nos nessa missão gloriosa, Senhor. Ajuda-nos para que, quando formos vistos pelo mundo, quando o mundo olhar para nós, veja Jesus Cristo. Da mesma forma que quando o Senhor olha para nós, o Senhor não vê os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas imperfeições, mas o Senhor vê o Filho. Abençoa-nos como igreja, para que sejamos candeeiro nesse mundo perdido em trevas. Continua, Pai, como o Senhor tem cuidado e que cuida e que cuidará dessa igreja, desse pequeno rebanho, para que sejamos parte
dos 7 candeeiros, parte do teu corpo, parte do fruto do sacrifício bendito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Te oramos no nome dele. Amém, Senhor. Amém. É isso aí, queridos e queridas. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijão e que a paz de Cristo nos acompanhe.